Bem-vindos à sessão do webinar Proteção Social Responsiva a Choques em Moçambique, República Dominicana. Vamos esperar só um pouquinho a que as pessoas, os diferentes participantes consigam se conectar. Queria falar uma coisa, está disponível uma interpretação simultânea para a sessão. Você tem que clicar na opção da interpretação do menu e escolher o idioma da preferência. Eu vou falar também em espanhol, só para as pessoas que ainda não ativam. El webinario ofrece una interpretación simultánea de portugués a español y viceversa, entonces por favor hagan, si ustedes son hispanoparlantes, pueden hacer clic en la opción de interpretación del menú y elegir el idioma que más le convenga, como muestra aquí la pantalla. Bueno, también recordarles en lo que nos conectamos, também para lembrar a vocês que são convidados a utilizar o chat para botar perguntas, também para se apresentar com as outras pessoas, o país e a instituição que vocês representam. Também encorajamos o compartilhamento de links para recursos que considerem de interesse dos outros participantes enquanto começamos. Ok, eu acho que podemos começar a introduzir o webinário. Este webinário tem como objetivo apresentar e discutir a resposta emergencial da Covid, adotada pelo Moçambique e também por República Dominicana, contextualizando assim as regiões da América Latina e Caribe e também de África Austral. O webinar também promove a troca de experiências entre esses dois países e lições aprendidas sobre mecanismos de proteção social reativa aos choques. Então, podemos começar quizás apresentando os panelistas de hoje. Sim, a seguinte, por favor. Temos a Olivia Faite, chefe da Divisão da Assistência Social do INES, em Moçambique. Ela é socióloga especialista em proteção social e chefe do Departamento de Programas de Assistência Social no Instituto Nacional de Ação Social, INES. Trabalha na área de proteção social há mais de 15 anos. Ela também tem experiência como docente, principalmente no Instituto Superior de Ciência e Tecnologia na Universidade São Tomás e na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Também teremos a Jeffrey Lizardo, diretor do Sistema Único de Beneficiários SUBEN, da República Dominicana. Ele é economista especializado em políticas públicas e proteção social. É o diretor-geral do Sistema Único de Beneficiários SUBEN. Ocupou vários cargos no governo dominicano, incluído o do diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do Ministério da Economia. Ele também tem trabalhado como consultor no PNUD, BID, Banco Mundial e a OIT, entre outros. Também tem se desenvolvido como docente, principalmente na Universidade INTEC, na República Dominicana, e foi diretor da Escola de Economia. Também foi membro do Conselho de Administração da Flaxo. Atualmente ele é professor da Pontifícia Universidade Católica Madre e Maestra em República Dominicana. Finalmente, também temos a participação como panelista da Marina Andrade. Ela é pesquisadora no IPCIG, ela é formada em Relações Internacionais como especialização em Design e Financiamento de Políticas de Proteção Social e dentro do IPCIG ela realiza análises de políticas e programas de proteção social de apoio a projetos desenvolvidos em parceria com outras organizações como o PNUD e também a UNICEF.
E, bom, eu sou Ana Solórzano, eu trabalho como assessora de proteção social e resiliência do Programa Mundial de Alimentação, mas estou baseada nos headquarters, na Roma, e eu tenho trabalhado há mais de uma década em termos de proteção social reativa aos choques e também vínculos com resiliência e mudança climática. E eu fico muito contente de estar hoje aqui com vocês. Então, podemos então, sim, então, como eu mencionava no começo, convido vocês a utilizar o painel de Q&A, indicando o seu nome, a sua organização, e se você tem uma pergunta específica para algum dos panelistas, nós vamos ter um tempo ao final do webinário para fazer uma perguntas e respostas, mas um pouquinho antes disso também vamos ter uma discussão aberta com os panelistas. E convidamos também interações por meio das redes sociais, utilizando o hashtag SP.org-webinar. Então, podemos, assim, começar com Marina Andrade, pesquisadora do IPC-IG. Marinha, é com você. Bom dia, Ana. Obrigada pela apresentação, espero que estejam me escutando bem. Bom dia a todos, então, meu nome é Marina Andrade, eu sou pesquisadora no IPCIG. Hoje eu vou apresentar uma visão geral das respostas de proteção social à Covid-19 na África Subsaariana, América Latina e Caribe. A apresentação foi preparada por mim e pela Laura Tomé. Os dados que a gente vai apresentar foram baseados largamente no dashboard online do IPCIG, que mapeou e ilustra as políticas de proteção social adotadas por governos do sul global em resposta à Covid-19. Próximo slide. Eu posso? Isso. Obrigada. Esse slide mostra um pouco da estrutura da minha apresentação. Eu vou falar falar sobre alguns elementos das respostas de proteção social adotadas pelos governos da África Subsaariana e da América Latina e Caribe. Primeiramente, vou falar do número de respostas de proteção social à Covid que esses subcontinentes adotaram, os tipos de respostas, se de assistência social, seguro social ou mercado de trabalho, os principais instrumentos de políticas utilizados pelos governos nas respostas, os principais grupos-alvos das respostas, os principais tipos de adaptação em que consistiram as respostas, os mecanismos de identificação e de pagamentos mais utilizados nas respostas e, finalmente, a cobertura na população das respostas e adequação dos benefícios. Próximo. Na África Subsaariana, o mapa no slide nos mostra em cor mais escura os países que adotaram maior número de respostas de proteção social à Covid, e em cor mais clara aqueles com menor número de respostas, mostrando países que adotaram de 0 a 12 respostas, mapeadas pelo IPCG. O gráfico de pizza, ele nos mostra que a grande maioria das respostas adotadas na África Subsaariana foram políticas de assistência social, ou de proteção social não contributivas, 70% das políticas foram desse tipo, com 30% das políticas tendo sido de mercado de trabalho e de seguro social. Os principais instrumentos de proteção social adotados pelos governos da África Subsaariana incluíram subsídios, em geral, como para eletricidade, água, combustíveis, etc., e também transferências de emergência, tanto de comida ou outros produtos de necessidade básica ou de renda. Próximo. Na América Central e Caribe, de novo temos indicação no mapa do número de respostas de proteção social adotadas por cada país na região, de 1 a 17 respostas. No mapa de pizza, a gente vê que, de novo, as políticas de assistência social foram a maioria das políticas adotadas na sub-região, mas agora com uma proporção maior de políticas de mercado de trabalho sendo adotadas e também uma proporção um pouco maior de políticas de seguro social tendo sido adotadas. Os principais instrumentos de proteção social adotados na América Central e Caribe incluíram subsídios salariais, que são classificadas como políticas de mercado de trabalho,
transferências de comida ou outros produtos de necessidade básica e, em terceiro lugar, programas de alimentação escolar. No próximo slide, a gente vê na América do Sul essas informações. O mapa indica países que adotaram de 9 a 31 políticas, respostas de proteção social à Covid. E o mapa o gráfico de pizza nos mostra que há uma distribuição semelhante às outras regiões do tipo de resposta adotada, mas na América do Sul há uma proporção maior de políticas de seguro social tendo sido adotadas. Principais instrumentos de proteção social na região foram transferências de renda de emergência, subsídios salariais para trabalhadores e subsídios em geral. No próximo slide, a gente vê dois gráficos, um para cada região, para a África subsaariana primeiro e depois para a América Latina e Caribe. A gente vê em quais grupos-alvos as respostas de proteção social foram focadas. O grupo mais frequentemente coberto pelas respostas na África subsaariana foram famílias ou domicílios pobres e vulneráveis. A gente vê que 30% das políticas da região cobriram esse grupo. Na América Latina e Caribe, o grupo mais frequentemente coberto pelas políticas emergenciais foram os trabalhadores formais. No próximo slide, a gente vê as respostas emergenciais adotadas em resposta à Covid para cada sub-região, de acordo com os principais tipos de adaptação em que consistiram essas políticas, essas respostas. A gente vê que em ambos os subcontinentes, a maioria das respostas consistiram em expansão de cobertura apenas, mas, a área azul do gráfico, mas na América Latina e Caribe há uma proporção relativamente maior de outros tipos de, outras mudanças de implementação apenas, que, de acordo com a nossa pesquisa, consistia em antecipação de fundos, mudanças na modalidade de entrega do benefício, flexibilização ou retirada de condicionalidades. No próximo slide, a gente vê os principais mecanismos de identificação de beneficiários. No eixo horizontal, a gente mostra os tipos de mecanismos de identificação que a gente mapeou, e no eixo horizontal tem o número de respostas de proteção social à Covid que utilizaram tais mecanismos. A gente destaca que na América Latina e Caribe a principal forma de identificar beneficiários na resposta à Covid foram as bases de dados administrativas. Peço para a Karine clicar. Bases de dados administrativas existentes, como Previdência Social, registro de trabalhadores em certos setores, ou bancos de dados tributários já existentes, e também registros sociais ou bancos de dados de beneficiários existentes. Na África subsaariana, a gente percebeu que o mecanismo de identificação de beneficiários mais utilizado foram o registro aberto ou novas campanhas de inscrição, que possibilitou a inclusão de novas pessoas nas bases de dados ou registros sociais já existentes no continente. Próximo slide mostra instrumentos de inscrição utilizados nas respostas que foram baseadas em novas campanhas de inscrição, ou seja, para as respostas que permitiram, que tiveram registro aberto ou novas campanhas de inscrição, esses foram os principais instrumentos de inscrição disponibilizados pelos governos do sul global. Então, a gente vê que a maioria dos beneficiários pôde se cadastrar na resposta à Covid pela internet. Então, a primeira categoria mostra que foram pelo portal, as inscrições foram feitas pelo portal da internet, um registro de e-mail. E na África subsaariana, a gente vê que também foram importantes o registro manual, feito pelos beneficiários eles mesmos, ou por terceiros, por campanhas de divulgação do programa, ou por estruturas comunitárias. No próximo slide, a gente vê
quais foram os mecanismos de pagamento mais utilizados em cada região. A gente vê que ambas regiões, a ordem decrescente dos mecanismos utilizados é bem semelhante. A gente destaca o papel da transferência bancária, que foi o mecanismo mais utilizado em ambas as regiões, os subcontinentes, e também destaca o uso do dinheiro móvel, ou mobile money, ou carteiras de dinheiro móveis ou digitais. Na África subsaariana, por exemplo, a adoção desse tipo de pagamento, de meio de pagamento, foi uma das mais marcantes e maiores inovações que foram reportadas durante a resposta de proteção social à Covid-19 em países em desenvolvimento. E, finalmente, no próximo slide, a gente mostra um pouco dos dados coletados sobre cobertura e adequação dos benefícios que estavam dentro das respostas de proteção social à Covid-19. Nesse gráfico, a gente vê no eixo vertical o nível do benefício em termos de percentual do PIB per capita do país, e no eixo horizontal a gente vê a cobertura da resposta em termos de percentual da população total do país. Então, para mostrar para vocês como interpretar os dados, a gente observa que as respostas adotadas na América Latina e Caribe, em laranja, estão mais espalhadas na região inferior do gráfico, com benefícios de percentual com percentual menor do que 50% do PIB per capita, e com algumas exceções, claro. E os pontos laranja têm nível de cobertura mais variada. A gente vê que os pontos laranja, que são as respostas de proteção social à Covid na América Latina e Caribe, elas estão espalhadas tanto do lado direito e esquerdo do gráfico. E na África subsaariana, em azul, os pontinhos azuis do gráfico, observamos que as respostas estão mais próximas do eixo vertical, na área do lado esquerdo do gráfico. E isso mostra que tem níveis de coberturas mais baixos. E também, na África subsaariana, a gente vê que tem algumas mais medidas com adequação de benefícios maiores, mas que pode ser explicado porque no continente houve várias medidas que cobriram pequenos grupos na população e puderam ter esse nível de adequação um pouco maior. Termino aqui, obrigada pela atenção e é isso. Muito obrigada, Marina. Muito interessante as convergências nas duas regiões, mas também essas divergências como os mecanismos de identificação e o registro de beneficiários no contexto regional. Agora, por favor, eu queria dar a palavra para a Olivia Faites, chefe da Divisão de Assistência Social do INAS, em Moçambique. Olivia, é com você. Você tem 25 minutos. Obrigada. A apresentação que eu vou fazer, e boa tarde a todos, a apresentação que eu vou fazer não é só sobre a nossa intervenção no âmbito da resposta à pandemia da Covid-19, mas tem um pouco de outras intervenções que nós fizemos em resposta às calamidades naturais. Próximo, se faz favor. Próximo, esta é a estrutura da apresentação, vou passar. Em termos de contextualização, como a maioria das pessoas já sabe, Moçambique é um país que sofre ciclicamente com os efeitos das calamidades naturais e de uns anos para cá o país tem estado a ser desafiado para ter respostas consistentes para as pessoas pobres e vulneráveis. Próximo. Portanto, de uma forma geral, em termos de marco legal, nós temos a Lei de Proteção Social, que é a Lei 4/2007, e depois temos a Estratégia Nacional de Segurança Social Básica, a primeira que foi aprovada, temos os programas também aprovados, e com a segunda Estratégia Nacional de Segurança Social Básica, que é de 2016 a 2024, foram introduzidas inovações que são programas para responder aos choques. E neste caso foi uma adaptação do programa Apoio Social Direto, que nós chamamos de Apoio Social Direto pós-emergência, e o programa Ação Social Produtiva também no contexto de pós-emergência. Próximo.
Portanto, o programa Apoio Ação Social Produtiva no contexto pós-emergência é mesmo para pessoas com capacidade para o trabalho e em resposta, e como resposta elas fazem trabalhos públicos em troca de transferências monetárias. O outro programa é o Apoio Social Direto pós-emergência, que também é de transferências sociais incondicionais para apoiar famílias vulneráveis durante 6 a 12 meses, dependendo do tipo de choque. Portanto, se for um choque de longa duração, como uma seca, são 12 meses. Se for cheias, ciclones, nesse caso da pandemia também a intervenção é de 6 meses. Mas ambos os programas são de transferências monetárias. Próximo. Portanto, o programa Apoio Social Direto pós-emergência tem como objetivo principal reforçar a capacidade de resiliência das comunidades afetadas pelas calamidades no período pós-emergência. Especificamente, como eu dizia, fazer essas transferências monetárias aos beneficiários, promover a participação comunitária em atividades socioeducativas e participar, permitir que os beneficiários contribuam para a conservação do meio. Próximo. Em termos de grupos-alvo, como definição neste programa, nós temos qualquer cidadão que se encontra afetado pelas calamidades, independentemente da sua situação socioeconômica, deve fazer parte deste programa. E o valor da transferência é de 2.500 meticais, são aproximadamente, acho que são $39, salvo erro. Mas, quando não temos recursos para fazer essa assistência, este valor pode ser reajustado. Próximo. Portanto, como eu dizia, há priorização quando não temos recursos, e neste caso, não havendo recursos, prioriza-se os agregados familiares chefiados por crianças, chefiados por pessoas idosas, chefiados por pessoas acamadas, chefiados por pessoas com deficiência incapacitante, chefiados por mulheres com crianças, chefiados por pessoas temporariamente incapacitadas. Quando não há recursos, portanto, nós priorizamos estes grupos. Próximo, Sacha. Depois, nós temos o Programa Ação Social Produtiva, como eu dizia, que nesta primeira componente, que é onde temos eventualmente intervenções pós-emergência, conjunto de atividades de interesse comunitário que promovem o desenvolvimento e inclusão econômica das populações mais vulneráveis com capacidade física para trabalhar. E na segunda componente temos ações de iniciativas de geração de rendimento, mas que não são aplicáveis nestes contextos de pós-emergência. Próximo. E nesta componente do Programa Ação Social Produtiva, como trabalhos que eventualmente se pode realizar, nós temos abertura e manutenção de estradas, produção de tijolos, vidação de espaços públicos, manutenção de fontenários, construção de casas de má espera. Portanto, todo um conjunto de atividades identificadas pelas comunidades que, quando há um choque, podem ser realizadas. Próximo. Em termos de principais intervenções que foram feitas até então em Moçambique, como resposta aos choques, nós tivemos uma primeira intervenção em 3 distritos, na província de Gaza, que é na zona sul de Moçambique. Portanto, distritos de Choco, Mabalane e Macingir, fizemos transferências monetárias para 18.466 agregados familiares. Portanto, o valor foi aquele de cerca de $39. Depois tivemos também uma intervenção em resposta à seca. Portanto, a primeira de resposta à seca foi durante 1 ano. Depois tivemos outra de resposta à seca, e nesta nós trabalhamos em parceria com o PMA, fizemos distribuição de cabazes alimentares e transferência monetária, mas foi só durante
4 meses. Tivemos também intervenção do PASP e PAS de pós-emergência, resposta aos ciclones Idai, Kenneth, na província de Sofala, Manica, Cabo Delgado, onde fizemos também transferências monetárias, e aqui o valor atribuído foi de $23 por pessoa durante 6 meses, e atendemos 104.290 agregados familiares. Depois, no PAS PAS depois de emergência, resposta à pandemia da Covid-19, a meta era de 1.102.825 agregados familiares, também através de transferências monetárias, e esta intervenção ainda está a ser feita, portanto, começou ano passado e ainda está em curso. Ainda não acabamos, mas a meta é esta de 1.102.825. Depois também tivemos o PASP, pós-emergência, resposta ao ciclone Luís, na cidade da Beira, onde atendemos 39.945 agregados familiares. Próximo. E em termos de lições aprendidas, próximo, e desafio, no PAS depois de emergência, resposta seca, nós trabalhamos com listas que recebemos do Instituto Nacional de Gestão de Risco e Desastres, portanto houve um atraso para termos estas listas, e a intervenção também começou muito tarde. Depois, foi a primeira vez que nós terceirizamos pagamentos, portanto, em vez de fazermos pagamentos manuais, começamos a fazer pagamentos eletrônicos através do uso de ATMs móveis, mas a própria contratação da empresa para nós também foi um desafio, levou muito tempo, e fizemos registro biométrico, que também foi desafio, porque havia problemas de conexão nas áreas remotas, e nós não tínhamos dinheiro disponível, até agora não temos também, por parte do Orçamento do Estado, para fazer o atendimento atempado quando ocorre uma calamidade. Neste caso de resposta seca, tivemos o financiamento do Banco Mundial, mas mesmo assim a intervenção foi tardia. Em termos de conquistas nesta primeira intervenção, podemos dizer que foi a primeira vez que nós trabalhamos com o Instituto Nacional de Gestão de Desastres e outras agências humanitárias, como PMA e outras que tiveram intervenção, e neste caso também a Helpage International, e houve essa comunicação entre várias agências. Portanto, a componente humanitária e a componente de proteção social começaram a trabalhar conjuntamente para dar resposta a este evento. E pagamentos digitais para a identificação de beneficiários também foi uma conquista, e como dizia, nós pagamos cerca de $39 bimensalmente a estes beneficiários. Próximo, se achou. Depois tivemos o PAS depois de emergência, resposta aos ciclones Idai e Kenneth. Aqui nós também tentamos trabalhar com terceiros, mas não foi possível porque não temos muitos provedores de serviço e não foi possível fazer. O nosso sistema ainda não comunica com a maior parte dos potenciais provedores de serviço. Mas também em termos de registro de beneficiários tivemos um avanço muito grande, e o que facilitou ter um grande número de beneficiários na intervenção para resposta a estes ciclones foi o fato de termos usado a base de dados dos beneficiários já existentes no sistema de proteção social. Isto permitiu fazer um registro rápido. Mas a dizer também que aqui o registro foi feito manualmente através do Instituto Nacional de Ação Social. Próximo, se achou. Como eu dizia, aqui fizemos também, foi a primeira vez que tivemos intervenção do PASP, pós-emergência, e onde se foram feitos trabalhos públicos, e depois tivemos também atividades complementares como educação financeira, e havia disponibilidade financeira por parte dos doadores. Nesse caso foi o Banco Mundial também que financiou esta intervenção. Próximo. E em resposta ao ciclone Luís também fizemos transferências monetárias através de trabalhos públicos. Depois no IDAI também fizemos reconstrução de infraestruturas danificadas e limpeza de espaços públicos. Em resposta ao ciclone Luís no PASP, nós demos 1.050 meticais, que são aproximadamente $17. Próximo, se favor.
e o PAS depois de emergência em resposta ao Covid. Portanto, quando eclodiu a pandemia da Covid, já havia um reconhecimento de que o Instituto Nacional de Ação Social poderia e deveria ser o principal vínculo para coordenar esta ação, de tal forma que todos os atores envolvidos convergiram no Instituto Nacional de Ação Social para dar essa resposta. E aqui houve uma diferença que foi identificar novos beneficiários e, para além disso, os beneficiários já existentes no sistema de proteção social também tiveram 3 meses de um acréscimo do valor mensal que eles recebiam. E depois, para a definição dos locais onde se devia fazer a intervenção, trabalhamos com a informação do Ministério da Economia e Finanças para identificar as áreas prioritárias e garantir um registro rápido de beneficiários. E o registro foi feito efetivamente pelos técnicos do INAS. Próximo, se faz favor. Trabalhamos também com parceiros como PMA e Unicef, que, para além de financiar alguns locais de pagamento no país, também trabalharam conosco no registro de beneficiários. E foi uma primeira tentativa, e deve-se dizer que não foi bem sucedida, de inclusão de alguns trabalhadores informais como parte de beneficiários, né? A ideia é ver até que ponto nós podemos fortalecer todos os sistemas, e neste caso seria para integração com o Instituto Nacional de Segurança Social, mas não conseguimos identificar muitos beneficiários, porque estes que nós queríamos alcançar, que são aqueles que já têm registro na Segurança Social, mas que nunca contribuíram, alguns já não moravam nos seus locais outrora registados, e outros já não tinham os contactos atualizados. Portanto, a nossa base de dados e a base de dados do Instituto Nacional de Segurança Social não tem essa comunicação, e não conseguimos identificar muitos beneficiários como era o desejo. E também fizemos os primeiros pagamentos digitais, e começamos, portanto, na região norte do país, no distrito de Montepuez, onde também apresentou-se como um grande desafio. A seguir, em termos de aprendizados e resposta à Covid, nas zonas onde havia dificuldade de rede, principalmente nas zonas rurais, foi difícil fazer transferências através de pagamentos digitais, porque havia oscilação de rede. E depois também a questão da própria liquidez. Os agentes, para fazer os pagamentos nestes locais, não tinham liquidez, e o que dificultava que em tempo real as pessoas pudessem ter acesso ao subsídio. A seguir, também, como nós queríamos rapidamente terceirizar os pagamentos usando provedores de serviço, tentamos conversar com alguns bancos, tentamos conversar com operadoras de telefonia móvel, mas não houve muito sucesso, porque também muitas não têm experiência, e algumas também, depois no fim, acabaram desistindo, não se mostraram interessadas em fazer parte desse processo. A seguir, em termos de lições aprendidas, para a coordenação institucional, nós temos que dizer que, bom, como já dizia, a coordenação com o Instituto Nacional de Gestão de Desastres já havia começado na resposta seca, e aqui também continuamos a trabalhar com eles, mas há necessidade ainda de fortalecer a representatividade do INAS em todos os níveis, para melhorarem dessa coordenação. E, para além disso, clarificar em termos, através de criação de protocolos, qual é o papel efetivo de cada setor, cada ator do governo, como de outras agências, para intervenções e respostas desta magnitude. A seguir, também tivemos a importância de investimento em comunicação. Vimos que quanto mais material de comunicação tivermos, mais fácil será qualquer intervenção. Então, aqui houve um desafio de divulgar mais a intervenção, em termos de qual é o benefício, qual é a durabilidade, qual é o critério, e com aquela rapidez e a questão de ter que se observar
o distanciamento social, houve também aqui algumas falhas que nós achamos que no futuro teríamos que melhorar. A seguir, em termos de inscrição de beneficiários, como nós sabemos, estamos a falar de pessoas pobres e vulneráveis e algumas delas não tinham nem documento de identificação, que nós chamamos de bilhete de identidade, mas nós tivemos a anuência do Banco Central para usar os nossos cartões de assistência social como documento de identificação, mas mesmo assim o provedor de serviço com quem nós trabalhamos, a operadora de telefonia móvel, não tinha no seu sistema um campo para aceitar o nosso cartão de assistência, então isso também criou algumas dificuldades no processo de identificação e inscrição dos beneficiários. E depois o nosso próprio sistema de registro de beneficiários, que é o EINAS, ainda está em fase de desenvolvimento, portanto, o módulo de pagamentos ainda não foi finalizado. Então, isto também não permite que nós façamos registro, inscrição e pagamento em tempo real, como seria o desejável. A seguir, é importante que nós verificamos que isso adota um instrumento uniforme de registro de beneficiários. Portanto, o que nós queremos no futuro é a ocorrência de qualquer choque, vamos ter o mesmo sistema de registro para facilitar a transferência de dados. E nós temos desenvolvido um sistema de inscrição de beneficiários que o nosso desejo é que todos os atores envolvidos usem um sistema, ou pelo menos um que se comunique facilmente, para que nos possam passar dados e facilitar intervenções futuras. E esse sistema, portanto, seja integrado a partir do Instituto Nacional de Gestão de Desastre, e a INAS, e que todos os dados de proteção social depois sejam usados com eficiência nos planos de contingência. A seguir, em termos de pagamento, o que nós queremos realmente é esta garantia de interoperabilidade dos provedores e o EINAS antes da intervenção. Portanto, o que está a acontecer agora é, gradualmente, o governo está a fazer esta integração de alguns atores que se mostraram interessados em trabalhar para fazer pagamentos no futuro. Então, havendo esta integração, essa interoperabilidade antes da ocorrência de qualquer calamidade, isso vai facilitar que, acontecendo, nós já tenhamos estes provedores registrados com os sistemas a comunicarem-se entre si e a intervenção naturalmente vai ser facilitada. A seguir. 5 minutos, por favor. Sim, então, em termos de financiamento, também é importante mobilizar recursos antes da ocorrência de emergência. Então, temos que ter linhas orçamentais de desembolso, capacidade de flexibilidade de recursos destinados à emergência. Portanto, ter dinheiro antes de ocorrer a emergência, não na altura da emergência começar a mobilizar. A seguir, isto aqui já tinha mencionado. A seguir, pode passar para outro. A seguir, pode passar? Passa. Sim, nos fatores determinantes, como eu dizia no início, já temos um quadro legal e política de proteção social para responder a desastre, já temos esta ferramenta de registro com base no uso de tablets, portanto já estão desenvolvidos. Depois o próprio INAS também já está familiarizado com os programas a serem implementados, com os processos envolvidos. A seguir. A seguir. Portanto, em termos de perspectivas, nós temos que melhorar o processo de comunicação com os diversos intervenientes, como eu dizia, expandir a implementação do mecanismo de queixas e reclamações, que é algo novo e precisa de ser divulgado nas comunidades, expandir também pagamentos terceirizados adequados às condições nos locais de implementação, portanto, onde houver uma condição específica para fazer, por exemplo, pagamento com ATM móvel, pagamos com ATM móvel, onde é para fazer através de uma instituição bancária, IDE, portanto, fazer pagamentos de acordo com a realidade local e tentar garantir que o tempo de espera entre o desenho da intervenção e a implementação nas diferentes fases de seleção, registro e pagamento seja muito curto. E também expandir a componente de educação financeira por forma a empoderar as comunidades. Próximo.
Portanto, uma das lições-chave é que coordenação eficiente entre diferentes intervenientes é importante, mobilização atempada de recursos também, e depois, de qualquer das formas, achamos que essas intervenções que nós fizemos, apesar destes percalços todos, contribuíram para o bem-estar dos agregados familiares, assim como na promoção da igualdade de género e fortalecimento do respeito dos direitos dos grupos populacionais mais vulneráveis. Obrigada. Muito obrigada, Olivia. Muito interessante realmente conhecer o processo de desenvolvimento de um programa de emergência, como o PASD de emergências, e a sua implementação em distintos contextos de emergência. Os logros, desafios e as distintas inovações também em cada contexto de crises. Agora eu queria apresentar outra vez o panelista da República Dominicana, Jeffrey Lizardo, diretor do Sistema Único de Beneficiários, SUBEN. Jeffrey, adelante, por favor, 20 minutos. Bom dia, obrigado pelo convite. A República Dominicana tem uma proteção social que tem um sistema muito forte de transferência monetária e também, antes da pandemia da Covid, com uma cobertura, naquela época, de 22% dos lares no país. A coordenação está sob a responsabilidade de esses sistemas de proteção social que nós temos, digamos, estamos fortalecendo, estava adotando o enfoque da estratégia de proteção social, orientada a articular o sistema de proteção social com a distribuição do risco e a administração de desastres, como é estabelecido no marco legal da principal estratégia integral de luta contra a pobreza no país. A pandemia da Covid e o seu impacto comprova a necessidade de ter uma proteção social mais resiliente e incluinte e capaz de aplicar esforços mais audazes perante uma abordagem multissetorial para proteger a população no contexto de emergência. Igualmente, a Moçambique e a República Dominicana têm alta exposição aos fenômenos climáticos. Nós estamos localizados na parte tropical de ciclones do Atlântico Norte. A maior parte das tempestades são formadas nesse período, especialmente de junho a novembro de cada ano, e de acordo com o Centro Nacional de Furacões nos Estados Unidos, nós recebemos, em média, 11 de 20, dos quais 6 são convertidos em furacões de grande potência. O que nós vimos nos últimos anos é que a situação está piorando, aumentando a frequência e a intensidade e a instabilidade em termos do clima. Como respondemos como país perante o choque da pandemia da Covid-19? Como parte da resposta à pandemia da Covid-19, o país tem um número de respostas para a proteção da população afetada, não apenas na própria proteção social, mas também na proteção do emprego para os trabalhadores formais e para os trabalhadores informais. Aumentaram as transferências monetárias de maneira horizontal, vertical, e a distribuição também de alimentos. E aqui podemos ver nesse gráfico que até março de 2020, o número de lares beneficiados era 804 mil, e quase foi dobrado, um aumento de 46% em abril, em apenas um mês, alcançando 1 milhão, quase 1.500.000, ou mais de 1.500.000 lares, representando, então, 40% de total de lares que recebiam transferências monetárias naquela época. Mantiveram-se as transferências monetárias
até dezembro de 2020 e 2021 foram interrompidas com a aplicação de um novo programa, do qual eu falarei depois. O aumento das transferências no contexto da pandemia não apenas foi horizontal, mas também foram aumentadas as transferências de maneira vertical, com um aumento no total de 850 pesos, que era mais ou menos 16 dólares, para 5.000 pesos, 93 dólares, e mais ou menos 20% dos lares, isso é importante, lares vulneráveis, com crianças e pessoas com problemas severos, e recebiam um adicional correspondente a 130 dólares mensais. Agora, hoje em dia, no ano de 2021, com a interrupção das transferências, duplicaram-se, aumentando isso para 30 dólares mensais. E aqui, obviamente, representou um aumento muito importante de transferências de recursos, mas isso foi apenas em transferência monetária, sem contar com os outros programas de transferência em espécie e os programas de proteção ao emprego. Estamos falando apenas de transferências monetárias, que representam de 2% do PIB no contexto da pandemia. E qual foi o impacto nessas rápidas intervenções na proteção contra a pobreza? E aqui podemos notar nesse gráfico que essa decisão evitou que 7% dos lares em 2020 caíssem para a pobreza, e também números importantes e similares para a pobreza extrema. E no ano de 2021, significaram que 3% dos lares impediram que os lares caíssem na pobreza, ou seja, protegendo aos mesmos perante a insegurança alimentar. Esse é o principal impacto que tem as rápidas respostas perante o choque da pandemia. Agora, quais foram os aspectos chaves para um sistema de proteção social mais reativo perante as emergências? O primeiro é que o país tem uma rede de proteção social, como já foi mencionado, que está coordenado por um gabinete de políticas sociais que articula 3 instituições, que são o Sistema Único de Beneficiário, que é a entidade responsável do registro dos lares e a categorização dos lares. O Programa de Transferências Condicionadas SUPER-AT, que é um programa de luta integral contra a pobreza e responsável pela seleção e segmento dos benefícios e capacitação dos lares. E também temos a administradora de subsídios sociais, ADES, que tem a responsabilidade da administração e distribuição financeira do subsídio e também a checagem disso e acompanha isso pelos que fazem parte da rede de fornecimento. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos essa estrutura sob a rede de proteção social. Isso também podemos adicionar uma quantidade importante de programas de transferência em espécie, especialmente alimentos. O mais importante é o econômico, alimentação escolar, entre outros. Portanto, o primeiro ponto que chama a atenção é o registro. Já no nosso país, desde o ano 2004, nós temos um registro de lares que contribuíram, obviamente, para uma proteção social mais adaptativa. Esse registro, hoje em dia, tem 61% da população que está categorizada de acordo com o Índice de Qualidade de Vida. Esse registro
está transformando-se sob uma nova estratégia e sob o aprendizado da pandemia, em relação à importância de que esse registro seja universal. E estamos transformando o registro em um registro social universal de lares, para chegar a uma cobertura de 85% de lares através de mais interoperabilidade com registros administrativos e através de novos mecanismos de identificação de lares, especialmente a declaração via web, como já foi mencionado a primeira oradora, e também com a participação nas áreas mais vulneráveis, visitas em cada casa nas áreas mais vulneráveis. Também nós temos um call center para escutar as necessidades, a demanda dos cidadãos. E eu quero também mencionar que, entre essa nova estratégia, nós temos um enfoque para melhorar a identificação inicial disso. Isso é conseguido através da atualização permanente dos dados dos lares, incluindo a análise preditiva e também um índice que vamos aplicar agora, que é o índice de vulnerabilidade perante os fatos climáticos. E também aumentando uma proteção social adaptativa com a aplicação da ficha básica de emergência. O índice de vulnerabilidade perante mudanças climáticas, que já existe há vários anos e que está em processo também de transformação para fortalecer com melhores dados e com novas capas, com imagens de satélite, para incluir os impactos dos furacões, tempestades e inundações, e que esse índice faz, ele determina a probabilidade de como será afetado um lugar pelos eventos climáticos. Segunda etapa, a gente vai considerar a seca também como um elemento importante que pode afetar os lares em situações de emergência. Esse índice tem um valor de 0 a 1, que é o mais alto. Obviamente, os lares que têm mais probabilidade de serem afetados. Com esses dados que identificam esses lares, esses dados vão a um Sistema Nacional de Emergência, e o Sistema Nacional de Emergência pode, então, mitigar com ações antes dos impactos dos furacões e tempestades nas áreas identificadas e os lares também detectados. Nós temos um mapa, e esses mapas eu vou compartilhar depois. O link, eu vou compartilhar depois o link. Esses são os mapas de bairros nas áreas rurais. E as áreas mais escuras, vocês podem ver que são as mais afetadas pelas inundações e os furacões. Nós temos também, e incluímos, a ficha básica de emergência, que é um novo instrumento para coletar informações do lar em áreas afetadas e ver o grau de quanto foram afetados, alto, moderado e baixo. Isso é ativado quando recebe alertas e após uma ocorrência também do evento. A aplicação do FIB é parte do da nova ajuda de emergência que o governo, no ano passado, incorporou no programa de transferência, no decreto presidencial 377, de junho do ano passado, e esse é o principal instrumento para gerar dados e dar prioridade aos lares que receberiam essa ajuda emergencial. Com esse segundo elemento que facilitou a rápida resposta da República Dominicana, que nós temos de fornecimento social, que são lugares comerciais
que fazem parte do sistema social. E através dessa rede de fornecimento social, nós vemos o consumo de transferência aos lares beneficiados. Eles usam um cartão de débito da transferência de Super-AT. Esse cartão que está aqui migrando para um cartão com chip, que vai estar incluído e vai ser iniciada a sua distribuição no mês de setembro desse ano. Evidentemente, o contexto da pandemia não permitiu a distribuição dos cartões, portanto, usavam o cartão de identidade com um PIN para que o cidadão fosse essas redes de fornecimento. Essas redes são mini-mercados, açougues e padarias, etc. E também permite pagar a energia e o gás para cozinhar. Hoje em dia, essas redes têm mais de 6.300 estabelecimentos e foram incluídos, faz pouco tempo, com a pandemia, as grandes cadeias de supermercados, especialmente as zonas metropolitanas. Isso ajuda as redes de abastecimento perante situação de desastre. No ano passado, geraram 35 operações através dessa rede dessa rede também de fornecimento. E também cada mini mercado garante que pelo menos possam fazer um atendimento a 150 beneficiários de programas sociais. Evidentemente, existe uma lista, digamos, uma lista negativa de artigos que não podem ser comprados, e como bebidas alcoólicas e doces, etc. Aqui temos a lista de alimentos que podem ser comprados com esse cartão de subsídio social. Um elemento importante que fortalece a proteção social é o bônus de emergência, ajuda de emergência, que foi criado pelo decreto 367/21, que inclui novos componentes como esse bônus, que tem um propósito de ajudar os impactos nos lugares afetados. Existe uma mesa de proteção social que está liderada pela colaboração internacional e as redes de proteção social da República Dominicana e o Programa Mundial de Alimentos, que permitiu discussões internacionais, e nós temos hoje em dia o guia técnica para aplicar essa ajuda e também através de uma transferência monetária de livre disposição para que os lares possam usar esses recursos e cumprir com suas necessidades que sejam mais urgentes no contexto de emergência ou desastre. Essa ajuda, o bônus, é temporário e é aplicado a qualquer emergência ou desastre, desde econômica, climática ou epidemiológica, e se aplica através de um período específico de tempo e que é determinado pelo Comitê Econômico de Emergência. Esse tempo pode ser até 6 meses, e os lares com essa afetados são os lares que estão sujeitos a esse tipo de ajuda, e os montantes estabelecidos vão ser determinados de acordo com a cesta de gastos mínimos ou disponibilidade de recursos. E já com isso eu termino, e continuar fortalecendo e consolidando a proteção social reativa perante emergências no país, e implica continuar fortalecendo uma série de áreas importantes, e identificamos, então, a necessidade de um arcabouço regulador que integre e consolide as outras instituições do âmbito da assistência social, para um enfoque de proteção social adaptativa. E também nomeou e submeteu essa proposta para o setor social, sobre esse enfoque de proteção social adaptativa. Isso já está presente nessa proposta. Outro tema importante é impulsionar também
o fundo de emergência. Sabemos que um manual técnico operacional, já temos também uma ficha FIB, temos agora que trabalhar um piloto e escalar esse piloto que está preparado para essa temporada de ciclones. É importante também continuar melhorando a coordenação do sistema de prevenção e mitigação e resposta. Consolidar o sistema de monitoramento também de emergência. Temos que impulsionar essa interoperabilidade dos dados administrativos com as diferentes instituições para melhorar os cadastros de forma contínua. Explorar também novos mecanismos de pagamento. Isso é importante, particularmente para a população que não tem documentos de identidade. São problemas de mecanismo de pagamento que apareceram com a pandemia. Apareceram também os cartões que tiveram dificuldade porque em termos de emissão por parte do banco, deve seguir um protocolo de processo também, e agora são os cartões com chip, então não temos suficiente tipo de cartões ou também o tipo também de identidade que também funcionou em curto prazo, porque isso também está pode ser submetido a algum tipo de fraude. E então vemos que no país as transferências sem cartões através dos sistemas monetários ou talvez pelo telefone pode ser feito também para chegar o pagamento, que pode ser retirado também nos caixas eletrônicos que temos em todo o país. Outras experiências de pagamentos digitais, como já foi feito em Moçambique e em nível internacional, também podem ser adaptados. E também coordenação com entidades no território, porque são muitas as entidades e não necessariamente os mecanismos são claros de coordenação, e principalmente em contextos de emergência ou desastre. Obrigado. Obrigado, Jeffrey. Realmente a experiência da República Dominicana fala muito da importância nos investimentos, de fortalecer também a preparação e as respostas às emergências e também como ter uma arquitetura forte de proteção social, não apenas para as respostas, isso também vai levar a um melhor uso em contextos de crise. Bom, agora, se todos estão de acordo, vamos agora abrir o painel para perguntas que já preparamos e também uma das perguntas que já temos no chat. Convido vocês para que coloquem aqui suas perguntas. Eu estava falando para os participantes de botar, por favor, as perguntas que vocês tiverem agora no chat. E vamos começar com umas perguntas que eu preparei para os panelistas, porque a ideia aqui é fazer um intercâmbio também entre os colegas do governo de Moçambique e da República Dominicana. Então, eu primeiro queria perguntar para Jeffrey, vou fazer em espanhol. A estratégia em Moçambique, como você viu, tinha contemplado o sistema de beneficiários de proteção social e INAS com sistemas de informação de outros ministérios para garantir essa interoperabilidade com a gestão do risco. De acordo com essa experiência que você apresentou da República Dominicana e também com esse novo cadastro universal das unidades familiares, quais seriam as recomendações-chave que você daria para Moçambique para começar esse processo e fortalecer essa estrutura e progressivamente chegar a um cadastro social integrado? Obrigada. Sim, essa pergunta é muito importante porque representa um dos grandes desafios no sistema social na região.
principalmente porque precisamos de dados atualizados das unidades familiares para poder focar e responder também rapidamente em situações de emergência ou desastre. E essa dificuldade da interoperabilidade é a qualidade dos cadastros e o nível de cobertura. Em caso da República Dominicana, temos muitos cadastros administrativos e um dos mais poderosos é da Seguridade Social. E seria a Previdência Social, que quase é universal, que todos têm um seguro social de saúde também. E assim, tanto a essa parte da segurança, da Previdência Social, que administra esses fundos e que dá esse serviço para cidadãos em termos de saúde e pensões, tem bastante informação atualizada, principalmente vinculada com o emprego formal. Isso para nós seria uma prioridade, trabalhar com essa interoperabilidade. Também temos sistemas vinculados ao sistema bancário, que também tem uma cobertura muito importante de recadastros com boa qualidade. E essa interoperabilidade vai depender da maturidade de tudo isso, dessas instituições, porque temos instituições que têm cadastros, mas a maturidade e a possibilidade de trocar dados não é ainda possível pelos sistemas de informação que utiliza cada um, pela arquitetura da base de dados. Então, temos que trabalhar nisso. E a sugestão é começar com os registros ou cadastros mais fortes, que tenham melhor qualidade, que sejam robustos e que tenham maior maturidade tecnológica. Começaríamos por aí a integração. Claro que precisamos de um marco normativo e também precisamos de protocolos de intercâmbio para proteger essa confidencialidade, essa troca de dados. E uma preocupação também que é importante dos cidadãos, para assim poder aceitar essa troca de dados. De acordo, obrigada, Jeffrey. Olivia, eu vou fazer uma pergunta para você, está vinculada também com uma pergunta no chat, que é dentro das inovações no sistema de pagamento do PASPE como resposta à pandemia. Bom, tem evoluído muito nos últimos anos, mas durante a resposta ao Covid tiveram importantes inovações que foram implementadas, incluído os pagamentos digitais. Você poderia explicar esse progresso e que planos tem para continuar institucionalizando essas inovações, além da resposta do Covid? Obrigada. Tá, obrigada. Realmente, este foi um primeiro salto, uma primeira experiência de pagamentos digitais e nós usamos operadoras de telefonia móvel para fazer estes pagamentos terceirizados. Então, usamos sistemas de operadora de telefonia móvel e continuamos também a usar os pagamentos manuais. Só que os pagamentos manuais aqui feitos, nós usamos uma aplicação que se faz o pagamento online, então, através do tablet. Só que ainda é manual porque eram os técnicos do INAS a fazer pagamentos e tem de levar o dinheiro em cash para fazer chegar. Então, o que nós queremos no futuro é cadastrar os potenciais, ter uma conversa com os potenciais provedores de serviço, quer sejam bancos, sejam pequenas startups que possam fazer esse tipo de apresentação, que possam fazer pagamentos e cadastrar no sistema, garantir que eles tenham um sistema que comunique conosco, então ter essa interoperabilidade e gradualmente expandir os pagamentos
digitais para todo o país. Portanto, nos programas normais de proteção social, nós queremos garantir que os pagamentos sejam digitalizados na medida que houver condições naqueles locais. Então, já estamos a ter conversas com os provedores e a ideia é, num futuro, termos a maior parte dos beneficiários do sistema de proteção social a receber pagamentos digitais. E essa primeira experiência mostrou que não é possível fazer de uma vez e temos que fazer gradualmente de acordo com as condições de infraestrutura, com as condições de interoperabilidade dos provedores e não ter só um provedor para uma região. Portanto, numa região podemos ter vários provedores, desde o momento que haja condições para aquele operador funcionar. E um desafio que nós tivemos agora para fazer os pagamentos é que primeiro nós tínhamos que comprar os telemóveis para os beneficiários, para além de entregar o valor em caixa. Obrigada. Muito obrigada, Olivia. Eu vou fazer uma pergunta que é para os dois, mas agora vai primeiro para você, Olivia, mas é a mesma pergunta para o Jeffrey. Queria saber se existem planos, ou já se está fazendo um recadastramento dos beneficiários das expansões que tiveram da cobertura no INES, é decir, aquelas pessoas que não eram beneficiárias, mas que foram beneficiárias especificamente para o programa de pós-pandemia. Tem planos para que esses lugares, esses beneficiários vão ser integrados no INES, para ser recadastrados? Obrigada. Bom, esta é uma questão muito importante, muito pertinente para nós. O programa é PAS de pós-emergência. O programa diz que após a intervenção pós-emergência, estes beneficiários, na verdade, têm de ser recadastrados, tem de ser avaliada a sua situação socioeconômica para que sejam conduzidos aos programas normais de proteção social. Então, neste momento, após este atendimento em resposta à pandemia da Covid-19, nós ainda não temos recursos para fazer este recadastramento, mas o manual do programa, as diretrizes do programa dizem que nós, após esta intervenção de emergência, nós temos que cadastrá-los e reconduzi-los para estes programas, mas neste momento não nos vai ser possível porque não temos recursos financeiros. Obrigada. Entendi. Muito obrigada. Vou fazer a pergunta dentro do contexto da República Dominicana e basicamente entender se tiveram ou se foram cadastrados aqueles beneficiários como estavam dentro da expansão horizontal, que não estavam na CUB, e depois disso, se serão também cadastrados dentro. E como foi esse processo? Obrigada. De fato, sim. Quando nós recebemos dentro do Sistema de Informação Social e foi aprovado pelo Ministério da Saúde com um protocolo para enviar ao nosso pessoal de campo e atualizar os dados daquelas pessoas ou beneficiários que tinham sido integrados e não estavam cadastrados na nossa base de dados, com o apoio do financiamento do Banco Mundial, iniciamos o levantamento, o censo também de esses beneficiários com um questionário básico para permitir calcular o índice dessa população. Hoje temos apenas muito pouco do 1.500.000 unidades familiares beneficiadas, porque devo comentar que a partir dessa crise, porque temos outra crise atualmente, outra emergência, que é a emergência inflacionária, que também está afetando a grande parte da população. Então, em fevereiro desse ano, decidimos ampliar novamente a nível horizontal esses programas de transferência. E hoje temos 50.000
unidades familiares não cadastradas na base de dados, mas que através dessa modalidade através da web ou por telefone, estamos completando todos os dados. E assim as transferências com as bases de dados que já temos, é muito importante, sim. Com essa aprendizagem da pandemia, percebemos que o índice de qualidade de vida não era suficiente, que tínhamos que aplicar outro índice. E assim ativamos para categorizar e identificar a população vulnerável. Então, adicionamos 2 índices. E essa combinação desses índices permite melhorar e focar sobre esse tema. Foi trabalhado com cooperação internacional, com especialistas, e já temos um índice de renda com variáveis estruturais para determinar o nível de pobreza das unidades familiares. É muito útil, estamos utilizando agora para essa expansão horizontal no contexto da crise desse tipo, que agora é a crise inflacionária. E o outro índice é mais um índice de pobreza multidimensional, que foi adaptado à República Dominicana com algumas dimensões fundamentais. Com a pandemia, um dos maiores efeitos da pandemia foi a feminização da pobreza. Dentro do índice de pobreza multidimensional, damos muita força para esse fator de cuidado, porque isso foi uma carga superior incidindo nas mulheres e fizeram que as mulheres ficassem mais vulneráveis. Então, esse é um índice que agora que estamos colocando junto com o índice da pobreza, que chamamos como unidade de cuidado, e dentro desse índice de pobreza temos que dimensionar o componente de cuidados identificados. Também dentro das respostas, como parte da resposta ao COVID, também utilizamos categorias para proteger populações de unidades familiares onde tinha crianças com menores de 5 anos, onde tinha crianças de curta idade com deficiências e outras unidades familiares com pessoas idosas. Isso também foi grande parte da vantagem de ter esse tipo de dados para poder ativar melhor e rapidamente. Uma dificuldade que nós temos, igual que Moçambique, são os telefones, o número telefônico. Quando a gente ativa um programa rápido, tem que saber como se comunicar. E, evidentemente, é uma área que tem muita dificuldade, porque aqui mudam rapidamente os telefones ou estão desatualizados. Então, devemos ter uma boa comunicação nesse sentido com o órgão regulador ou com os operadores de telefônicas também, para poder atualizar permanentemente esses dados telefônicos, para poder chegar através de SMS ou de outros mecanismos às populações beneficiárias, quando há um aumento horizontal das transferências dentro de um contexto de crise. E, bom, uma pergunta também, que qual seria o papel das fichas FIBE? Com a explicação que você falou durante sua apresentação, poderia dar um exemplo prático para saber como foi essa resposta ao COVID, justamente com esses índices da população? Qual seria o papel, o valor agregado? Bom, no contexto da pandemia, ou das inundações também, às vezes em nosso país, temos 2 crises, o que se sobrepõem no contexto da pandemia. E aqui também temos inundações com tormentas que afetaram alguns
territórios. E aqui também aplicamos de maneira as fichas básicas de emergência. E essa ficha básica deve ser aplicada para ser algo, uma coisa rápida, porque aplicamos também com questionário amplo. Portanto, a ficha FIB tem que ser também colocada com apoio de qualquer entidade pública e organização comunitária. E estamos trabalhando para desenvolver aplicativos que sejam ativados, porque a capacidade de resposta do sistema de informação ou da rede de proteção social são limitadas no território. Nós precisamos o apoio dos organismos que trabalham também nesse setor, no nível operacional. Ou seja, a ficha FIB tem que ser um aplicativo que seja ativado, e nesse processo estamos fazendo agora, tentando agora com o novo manual para treinar no território para estarmos preparados perante um evento. Porque um dos assuntos básicos é que não podemos chegar imediatamente, porque ainda estamos em situação de resposta imediata, mas o calendário de atuação tem que ser rápido, as respostas têm que ser rápidas, e por isso a ficha FIB é um instrumento muito rápido que mede como foi afetado, o grau de afetação do local, e que vai permitir, então, ativar as providências. Muchas gracias. Olivia, você poderia explicar como é que o programa de PASP emergência e o PAS de emergência, que já foi utilizado também em respostas aos ciclones, como é que a resposta entre esses dois programas são coordenados, ou como se integram aqueles dois programas? Um é um programa de transferências não condicionadas e o outro é o programa de emprego público. Então, se você poderia nos explicar como são tomadas, como se complementam ou como se coordenam, seria muito interessante para conhecer melhor a experiência. Obrigada. Tá, obrigado. O PASP é mesmo para, como eu dizia na apresentação, o PASP é para pessoas com capacidade para o trabalho. Portanto, nós ainda não tivemos assim muita intervenção no âmbito do PASP pós-emergência. A primeira experiência foi essa no ciclone Luísa, mas o que se verifica é das pessoas afetadas por uma calamidade, aquelas com capacidade para o trabalho, e a comunidade identifica quais são os trabalhos que podem ser realizados para responder, para ajudar a comunidade a se reerguer, não é? Então, as pessoas são selecionadas, mas o grande critério é aquele primeiro, pobreza, vulnerabilidade, e depois temos sempre que ver aqueles agregados familiares. Portanto, aqui estamos a falar dos pobres, não é? Então, um agregado familiar chefiado por pessoas que tenham um alto nível de dependência, um agregado familiar chefiado por mulheres, então estamos a falar de agregados familiares com alto nível de dependência, mas que tenham alguém com capacidade para o trabalho, e nós identificamos as atividades na comunidade e executamos. Mas em termos de resposta à emergência, o programa de maior resposta é o PAS de pós-emergência, portanto, apoio social direto pós-emergência. E que neste programa, em condições normais, havendo recursos, qualquer cidadão moçambicano poderia fazer parte, recebendo essas transferências monetárias incondicionais. Mas, como nós não temos recursos, então fazemos essa priorização.
Então, dentro da comunidade, sabemos que aconteceu algum choque e nós vamos à comunidade, informamos que quem vai ser selecionado em termos de priorização vão ser todos os afetados, não, mas agregados familiares chefiados por crianças, esses são selecionados. Agregados familiares chefiados por pessoas idosas, agregados familiares chefiados por pessoas acamadas, agregados familiares chefiados por pessoas com deficiência incapacitante, agregados familiares chefiados por mulheres e com crianças. Estamos a falar de crianças, 5 ou mais crianças, estas são selecionadas e recebem estas transferências monetárias incondicionais. Então, é desta forma que nós trabalhamos, mas sempre repisando que quando acontece alguma emergência, o programa que é ativado é PAS depois de emergência. E PAS só foi uma vez, e sabemos que quando há emergências é difícil fazermos transferências condicionadas. Por isso que o programa, vamos dizer, a bandeira, o chamariz é o PAS depois de emergência. Obrigada. Muito obrigada, muito claro, Olivia. Eu acho que estamos já na hora para fechar esse webinário. Eu realmente achei muito interessante a troca de experiências nos pontos por exemplo, da interoperabilidade. A experiência da Dominicana para Moçambique é realmente muito rica. No lado de Moçambique, o fato de que eles já têm institucionalizado um bono de emergências, um programa de emergências como o PASD, é realmente também uma coisa muito interessante no contexto que a República Dominicana está agora mesmo a institucionalizar e a criar o seu próprio bono de emergências. E eu acho que essa conversa dá para continuar e para explorar ainda mais de intercâmbio e troca de experiências, de colaboração sul-sul. E se concordam, então eu vou fechar e realmente eu fico muito agradecida aos ponentes e também aos participantes, e também deixo aqui no chat, vão compartilhar uns links para uma retroalimentação de vocês no termos da relevância desse webinário hoje, mas também de uma retroalimentação na plataforma de Social Protection Doutor. Então, se as companheiras podem compartilhar no chat para que as pessoas possam, por favor, participar naquelas encuestas. E muito obrigada, Jeffrey, Marina, Olivia. Gracias, Ana. Muchas gracias, Placer. Jeffrey. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Buenos días todavía por acá, República Dominicana.